um salmo que retrata um fato da sua vida, né? Da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento. E depois trata do triunfo, né? Sobre a dor, o sofrimento e sobre a sua angústia. Né? Antes de nós lermos o salmo, eu vou trazer aqui uma breve introdução. Depois nós vamos ler o salmo e eu vou entrar no contexto do salmo e nós seguimos nas lições que esse salmo vão nos dar hoje, nos ensinam. Logicamente, ensinam várias lições. Eu apenas destaquei aqui 3 lições para a nossa vida, para aplicação em nossa vida. Vamos começar aqui com uma breve introdução. As lágrimas, de um modo geral, revelam estado de angústia e dor e também de alegria. Às vezes, você chora de alegria. Isso é um fato, mas na maioria das vezes nós choramos devido à dor, a uma angústia, devido a um tormento, uma perda. Não há nada mais desesperador do que ver alguém aos prantos e não poder se identificar plenamente com a dor dela. Uma cena como esta nos deixa desconcertados, paralisados, impotentes, muitas vezes. Lembro-me, agora que vou trazer aqui um testemunho pessoal, da cena da morte da minha avó materna. Eu e minha mãe havíamos entrado no quarto para acordá-la e servir-lhe o café da manhã. A minha função era deixá-la sentada na cama, recostada na cabeceira. Ela tinha tido um AVC e estava se recuperando e precisava dessa nossa ajuda. Quando peguei minha avó para sentá-la, ela olhou para mim e deu seu último suspiro. Aqui nos meus braços ainda. Minha mãe estava de costa, preparando a bandeja com o café dela. Quando ela se virou para servir o café, lá estava eu ainda com a minha avó nos braços. Olhei para minha mãe e disse: Deus a chamou. Ela se foi. O choro e a dor da minha mãe me paralisaram. Suas lágrimas me diziam que ela estava em profundo sofrimento. E por mais que eu consolasse, eu não conseguia sentir o que ela estava sentindo e nem chorar como ela chorava. Porque a dor, irmãos, a dor da angústia, ela é muito pessoal, ela é muito individualizada, ela é muito da pessoa que vive esse contexto. Uma das maravilhas de Deus, dada a nossa natureza humana, são os sentimentos. É uma bênção isso, irmãos. De dor e alegria, de choro e riso. Estes sentimentos sempre andam de mão dadas. Porém, é na dor e no choro que percebemos nossa frágil e débil humanidade e a necessidade do outro para nos amparar. Somos mais humanos, ou nos sentimos mais humanos frente à dor. Agora vamos ler aqui o Salmo de número 31, que tudo tem a ver aqui com o contexto do qual o autor do Salmo estava vivendo, o salmista Davi. Diz assim o Salmo: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me do laço que as escondidas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consomem os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me objeto de deboche
para todos os meus adversários, de espanto para os meus vizinhos e de horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livre-me das mãos dos meus inimigos, dos meus perseguidores. Faz-me resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Nela não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que revestes aos que temem, o qual usas diante dos filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz da minha súplica, quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor de todos vocês, que são seus santos. O Senhor preserva o fiel, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes, e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Ó Deus, abre o nosso entendimento, dá-nos a graça, Senhor, de nos deleitarmos com esse salmo, Senhor. Com a tua bondade revelada nele, com a tua graça e com a preservação, Pai, da nossa vida. Ajuda-nos, surpreende-nos com teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Cristo. Amém. O Salmo 31 é um momento de angústia, dor, choro na vida de Davi. Salva as proporções, semelhante ao que minha mãe passou na morte da sua mãe. Assim como Davi sofria uma dor profunda pela rebelião do seu amado filho Absalão, assim minha mãe chorava e sofria pela morte da sua mãe. As naturezas humanas eram iguais diante da dor, assim como as lágrimas e a necessidade do amparo de alguém, tanto de Davi como da minha mãe. Davi, no verso 7, revela em quem estava o seu amparo. Ele diz ao Senhor, conhecestes as angústias da minha alma. Por que Deus conheceu? Porque ele confessou, ele revelou, ele abriu o coração. Não foi diferente com a minha mãe. Mesmo sofrendo, ela agradeceu a Deus pela vida da sua mãe e clamou por seus consolos e seu socorro naquele contexto. Pensar, irmãos, que o rei Davi era um homem inabalável espiritualmente, é não conhecer a frágil natureza humana. Não podemos ter a presunção de dizer a nós mesmos e aos outros, jamais serei angustiado, tenho fé suficiente para plenamente vencer minhas angústias, minhas dores e os meus traumas. Isso é um engano, irmãos, profundo. Isso é um engano profundo. Então, nós estamos vendo aqui um rei completamente angustiado, deprimido. Sou como um vaso quebrado. Olha só o estado da alma desse homem, o estado físico dele. Completamente destruído. Por causa de um filho. O que Davi não esperava era que dentro do seu palácio, de dentro da sua casa, seu amado filho se rebelasse contra ele ao ponto de querer matá-lo. Davi confessa a Deus que sua tristeza e dor consumiram seus olhos, sua alma, o seu corpo. Está no verso 9. Davi precisou do amparo de Deus, irmãos, e daqueles fiéis que o cercavam na época. Inclusive o seu general, a gente sabe aqui o contexto o que aconteceu nessa rebelião, e como o general de Davi protegeu a Davi e acabou matando Absalão. Eu não esperava ver naquele dia minha mãe tragada pela tristeza e dor. Esses sentimentos consumiram as forças delas e as minhas também.
revelando a nossa fragilidade e a necessidade da graça de Deus sobre nós. A dor, irmãos, é uma bênção de Deus. Porque nós, fazendo a leitura correta, somos humanos. Desfalecemos. Sentimos a dor. Assim como no Salmo 31 revela Davi clamando a Deus por seu consolo e salvação, assim naquele momento, minha mãe e eu clamávamos a Deus por seu consolo e salvação. Estávamos, irmãos, assim como Davi, doloridos, doídos, com a vida da minha mãe. Os salmos, irmãos, são especiais, todos eles, porque revelam de um modo claro a fraqueza da natureza humana e a poderosa mão de Deus socorrendo aqueles que buscam a sua salvação. Está cheio disso nos salmos. Os autores não têm vergonha de escrever isso, mostrar a sua condição física, emocional e espiritual. Eles não têm vergonha disso. Clamando a Deus a sua intervenção, o seu consolo. Os salmos revelam as variadas experiências e emoções do povo de Deus, com seus altos e baixos, em relação à submissão, à obediência a Ele. Ora estão obedecendo, ora estão desobedecendo, e quando desobedecem, sofrem as consequências. Está exposto. E Deus, do mesmo modo, irmão, intervindo, sustentando, restaurando, por sua graça e misericórdia. Os salmos descrevem a vida real de seus autores. Não esconde isso. E do povo de Deus, desnudando seus pecados e a necessidade desesperadora da intervenção de Deus, trazendo arrependimento e livramento. Olha como se parece com a gente, com nossa vida, com o nosso contexto, com a nossa realidade. Nós somos um salmo escrito, irmãos. Os salmos revelam a incredulidade, desesperança, frieza na fé do povo de Deus e a ação de Deus para trazer a salvação e a libertação do seu povo. Deus sabe que somos pó. Deus sabe da nossa natureza. E nos preserva, irmãos, mesmo nesse contexto. Este salmo é um cântico maravilhoso que revela a dor e o triunfo do salmista. A dor causada pela consequência do pecado e o triunfo por Deus intervir em favor do salmista quando ele clamou por socorro, por ajuda, por consolo e conforto e misericórdia. Deus ouviu e o socorreu. Da dor para o triunfo, da dor para o consolo, da angústia para a alegria. O que esse salmo, irmão, pode nos ensinar nesse contexto? Nós temos aqui pelo menos 3 lições. A primeira, confiar em Deus apesar dos fatos das circunstâncias. Versos de 1 a 8. Davi, irmãos, confiou em Deus apesar das circunstâncias, dos fatos, da realidade que ele estava vivendo, mesmo nessa profunda dor. Este salmo revela momentos de crise na vida de Davi e a sua confiança em Deus apesar dos fatos que ele estava vivendo. Davi começa o salmo revelando a sua necessidade para Deus. Ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Ele estava dizendo a Deus: preciso do teu refúgio, pois estou com a minha alma ferida, abatida, sem força para reagir. Irmãos, quando nós estamos feridos, qual é o primeiro lugar que nós buscamos? É um refúgio em nossa casa. Adentramos no nosso quarto, fechamos a porta e ficamos ali em silêncio, refugiados. Buscamos socorro e consolo de Deus. Observe que ele busca o refúgio de Deus e não do seu exército, ou do seu palácio, ou dos seus generais. Ele corre para quem poderia guardar e consolar e salvar sua alma ferida, batida e desfalecida. Muitas vezes, irmãos, a gente sabe disso. Na nossa dor,
Mesmo os que chegam para nos consolarem, são bem-vindos. Isso é bom, faz parte do cristianismo. Mas a gente percebe que eles têm um limite de penetração na nossa dor, no nosso sofrimento. Eles não conseguem adentrar o tanto quanto Deus adentra em nosso coração. E nós sabemos, irmãos, que Deus usa esses irmãos para trazerem um refúgio mais imediato para a nossa vida. Mas aquele consolo lá dentro, irmão, da alma, é Deus que penetra por meio do seu Espírito Santo, consolando a nossa alma e o nosso coração, trazendo refúgio por meio da sua palavra, ou desses irmãos que trazem a sua palavra para nós, que penetra lá no nosso coração, na nossa alma ferida e abatida. No verso 2 ele diz: "Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve." Neste verso ela afirma que o Senhor é o seu refúgio, pois ele via a Deus como um castelo forte e uma cidade fortíssima. Isto é, Davi sabia que Deus era inabalável, fiel com relação às suas promessas. Davi, apesar dos fatos que lhe causavam dor e sofrimento, ele olha para o Senhor e, mesmo em profunda angústia, deposita confiança, mesmo sendo ela abalada pela sua dor. Ainda no verso 2 ele diz: "Livra-me depressa." Isto aponta para o seu desespero e a urgência da salvação de Deus. Irmãos, quando estamos passando por uma situação de sofrimento, decepção, traição, perda, dor e angústia, o que queremos com urgência é nos livrar desse tipo de sentimentos. Queremos arrancá-lo do nosso peito. Queremos distraí-lo, extirpá-lo o mais rápido possível. Queremos que os dias passem depressa. Queremos alívio para a nossa alma. E só Deus, irmãos, pode fazer isso. Só Ele tem o poder para fazer isso na nossa vida. Assim estava Davi no verso 2, querendo que Deus o livrasse depressa daquela situação. Ele dizia a Deus: "Inclina-me os ouvidos, sê propício ao meu clamor." Olha o desespero desse homem, irmãos. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. É muita coisa, irmãos. O verso 3, Davi revela 3 razões de confiar, mesmo com a sua confiança abalada no Senhor. 3 razões. Ele diz: "Tu és a minha rocha. Tu és a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu és meu pastor." Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A expressão "por causa do teu nome" revela a fidelidade de Deus, a sua aliança e o reconhecimento de Davi a respeito da aliança de Deus com ele. Davi recorre, irmãos, à aliança de Deus, às suas promessas. Davi está dizendo que o motivo de Deus ouvi-lo, ser seu refúgio e salvá-lo, não está nele mesmo, mas na fidelidade de Deus à sua aliança. Esse aqui é o foco de Davi. Davi apela para a fidelidade de Deus às suas promessas feitas a seu povo. Davi está dizendo a Deus: "Tu és a minha aliança. Eu estou amarrado à tua fidelidade feita a ela." Olha, irmãos, que coisa linda isso aqui, irmãos. Davi apela para algo real e vivo. Apela para isso: "Senhor, é a tua fidelidade, a tua aliança para me socorrer. Não sou eu. Não depende de mim, eu não tenho forças para isso. Eu não tenho fé para chegar lá. Eu estou quebrado, eu sou um vaso quebrado, eu não tenho forças, eu não tenho ânimo." Mas olha para a tua aliança, para a fidelidade que o Senhor fez à tua aliança para comigo. É por causa dela. Cumpre as tuas promessas a meu favor. No verso 5, Davi fundamenta esta verdade quando diz a Deus: "Nas tuas mãos entrego o meu
espírito. Aqui está alguém completamente desfalecido, sem forças. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu não tenho mais o que fazer, eu não sei o que fazer, como fazer, não sei. É o Senhor que tem que fazer alguma coisa. Eu não tenho, eu estou completamente quebrado, esmagado pela realidade. O verbo entregar, no contexto, pode ser traduzido por encomendar. No contexto significa dar-se em confiança a Deus. Davi deu-se à confiança, craseado a Deus. Davi entregou-se à confiança de Deus, a confiança dele mesmo, nas suas promessas. Davi, por 2 vezes, irmãos, se entrega nas mãos de Deus. Ele se entrega no verso 5, ele entrega o seu espírito. E no verso 15, os seus dias. Olha o que diz o verso 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Isto é, os meus dias estão escritos no livro da vida. Eu estou entregue ao Senhor. Não tem como eu não ser entregue ao Senhor. Irmãos, quem entrega o Espírito, entrega os dias de vida. Isto revela total confiança na fidelidade de Deus à sua aliança. A parte final do verso 5, o salmista fundamenta a sua confiança no Senhor. Apesar da situação, ele diz: tu me remistes. Olha só, irmãos. Remir significa ação de misericórdia e compaixão de Deus em favor de alguém, concedendo perdão quando não há merecimento. Isso é remissão. Tu usaste, Senhor, de misericórdia para comigo e de compaixão a meu favor, me perdoando como pecador, quando não havia em mim qualquer merecimento para isso. Por isso eu entrego o meu espírito e meus dias ao Senhor. O verso 5 é o fundamento de todo o salmo. É por causa da remissão de Deus em favor de Davi que ele se coloca diante de Deus, como ele se coloca nesse salmo. Davi confia no Senhor, apesar das circunstâncias de dor, angústia e sofrimento, porque Deus remiu a vida dele, Deus o fez justo diante dele. Irmãos, isso é profundo demais. A gente lembrar disso num momento desse, de angústia, de desespero. De ter isso aí se movendo em nós, trazendo esperança, vendo a luz no final do túnel. Agora, lembre-se de uma coisa, irmãos, isso não procede da gente. Isso não procede da gente, porque somos consumidos pela dor e pela angústia. Isso é o Espírito Santo de Deus trazendo ao nosso coração, à nossa mente, essa realidade. Acendendo a chama de esperança em nossa vida, para nos levar da dor para o triunfo, para a alegria. Jesus, irmãos, em seu contexto de profunda agonia na cruz, usou as mesmas palavras de Davi. Isso está registrado em Lucas 23, 46. O texto nos diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mesmas palavras. Jesus deu-se à confiança de Deus, assim como Davi fez, porque conhecia naturalmente o Pai. Porque Davi, irmãos, e Jesus encomendaram as suas vidas à confiança de Deus? É uma boa pergunta isso. E a resposta está no Salmo. Deus preserva seus fiéis. Olha aqui como ele encerra aqui no Salmo, no verso 23. O Senhor preserva os fiéis. Irmãos, isso é algo que nós devemos lembrar. Nesses momentos de dor, de profunda dor e angústia, de sofrimento intenso, Deus preserva os seus fiéis. Isso é como uma esperança. Isso é como um alívio. Isso é como um sopro de renovo em nosso coração.
Deus preservou Davi das suas angústias o tempo todo. Preservou a Cristo, ressuscitando dentre os mortos, como diz Lucas 24:5, logo em seguida, diz o texto, ele não está aqui, mas ressuscitou. Deus preservando a Cristo. Tanto Davi como Cristo, irmãos, confiaram na fidelidade de Deus, a sua aliança, apesar das circunstâncias, e foram preservados por Deus. É a primeira aplicação para a nossa vida, irmãos. Deus está, irmãos, preservando a nossa vida. Independentemente das circunstâncias, das nossas dores, angústias e sofrimentos. Ele sabe que isso é real, isso faz parte da nossa vida. Isso nos ajuda a crescer, a amadurecer. Mas Ele também nos ampara, irmãos, nos preservando. Isso é tremendo, irmãos, esse cuidado de Deus na nossa vida. A preservação. Segunda lição que esse texto nos ensina. A humanidade da dor é dada por Deus, é graça de Deus. Versos 9 a 13 do Salmo. Os versos 9 a 10 nos revelam a humanidade da dor do salmista, que é traduzida na sua angústia, tristeza e pecado. Davi sabe que mesmo redimido pelo Senhor, ainda é pecador, e esta realidade o faz sofrer. Como todos nós aqui, irmãos. Ser redimido pelo Senhor não nos torna imune ao sofrimento, às angústias, às tristezas e ao pecado. Não nos torna imune a isso. Antes, pelo contrário, nós padecemos por causa da nossa velha natureza. A justificação de Deus sobre os pecadores nos torna livres da escravidão do pecado e justo aos seus olhos. Mas Deus sabe o que é a natureza humana, a sua fragilidade. Para os redimidos pelo Senhor, o pecado é um acidente e não mais um ato contínuo de prática permanente e rotineira na vida. E é devido a esta tensão entre a nova natureza e a velha natureza que os fiéis sofrem, se angustiam e se entristecem por causa dos seus pecados. Você pode me perguntar, mas qual foi o pecado de Davi nesse salmo, irmãos? Irmãos, o salmo é uma consequência do seu pecado muito antes. Quando Aminon, filho de Davi, estrupou Tamar, irmã de Absalão. Uma crise familiar, todos os filhos de Davi, contra as mulheres. E Davi não tomou providência, irmãos. Absalão conversou com ele, falou do pecado de Aminon com Tamar, e Davi não tomou nenhuma providência. O que foi que Absalão fez? Matou Aminon e usurpou o trono de Davi em vingança. Davi não disciplinou seu filho. Esse foi o pecado dele. E está sofrendo aqui as consequências disso. E ele sabe disso. Ele fala aqui, no verso 10, por causa da minha iniquidade, levando esse contexto da rebelião de Absalão, os meus ossos se consomem. Os versos 9 a 10, irmãos, apontam o estado da alma do salmista. Angústia, tristeza, gemidos, iniquidade, devido à rebelião de Absalão, seu filho. O salmista revela a sua humanidade diante da dor, sem medo, totalmente transparente. Sou crente em Deus, mas estou sofrendo por isso. Estou angustiado, deprimido, em crise existencial. Ele não tem vergonha disso. Ele não esconde isso de ninguém. No verso 10, Davi sabe que mesmo redimido por Deus, sua natureza ainda é contaminada pelo pecado e diante desta realidade ele sofre e confessa a Deus os seus pecados.
Quando ele fala por causa da minha iniquidade, ele ali está confessando a Deus os seus pecados. O verso 9, irmãos, fundamenta essa confissão do salmista. Compadece-te de mim, Senhor. Ele pede a compaixão de Deus porque está angustiado e consumido pela tristeza do seu pecado. Os versos 11 a 13, ele revela, além da dor física, a sua crise social. Olha só, irmãos. E é assim conosco, irmãos, quando nós sofremos uma angústia, como estamos assim deprimidos, não é? A coisa não é só física e emocional, ela atinge nosso meio social, atinge as pessoas que nos rodeiam. Muitas sofrem conosco, outras nos rejeitam, outras não querem nem nos ver. Olha os versos aqui, 11 a 13. Tornei-me objeto de deboche para todos os meus adversários, se aproveitando da sua dor. De espanto para os meus vizinhos. Olha só, os vizinhos nem estão espantados, correram. E de horror para os meus conhecidos. Aqui são os parentes, os mais próximos. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Olha só essa questão social dele. Sou como um vaso quebrado. Olha só como ele está se vendo no espelho. Ou como ele está fazendo a leitura da sua alma. Pois tenho ouvido murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Aqui são seus inimigos. Sou como um vaso quebrado. A expressão vaso quebrado significa estado de ruína emocional e física. A palavra quer dizer isso. Há momentos, irmãos, na nossa vida que nos sentimos como um vaso quebrado. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já. Nesse contexto aqui da morte da minha avó, presenciando o sofrimento da minha mãe, eu me sentia assim, irmãos, como um vaso quebrado. Não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Não sabia. Meus limites chegaram, não sabia o que fazer. A não ser chorar também. Mesmo amando a Cristo e lutando por viver uma vida que agrade a Deus, nós muitas vezes, e não são poucas, nos sentimos como vasos quebrados. Devido às nossas lutas diárias, a nossa luta contra a nossa velha natureza, os nossos pecados. Isso não é um privilégio só nosso, irmãos. Vários servos de Deus passaram pela mesma experiência, se sentiram como vasos quebrados. Pedro, irmãos, é o exemplo mais próximo de nós. Após negar conscientemente a Cristo 3 vezes, ele se sente como um vaso totalmente quebrado. Ele amava Cristo, como nós amamos. É por isso que ele se sente como um vaso quebrado. Isso é que é o conteúdo, irmãos. Isso é que é bonito. Porque nós nos sentimos assim? Porque nós amamos a Cristo. Senão, irmãos, ninguém se sente como um vaso quebrado diante de Deus, se você não ama a Cristo. Porque você quer reagir em favor da santidade de Deus e você não consegue. Você está quebrado. Alguém precisa ir lá juntar os cacos, reformar a sua vida, consolá-lo, sabe? Reagrupá-lo, colocar em pé, motivá-lo de novo. Jesus, após a ressurreição, convida Pedro para um char à beira-mar. E ali restaura o coração de Pedro, colando os caquinhos da sua vida, dos seus sentimentos. Assim, irmão, da mesma forma Deus faz conosco. E está fazendo aqui com Davi, colando os cacos de Davi, reformando o seu coração. Porque Deus preserva os fiéis. Não deveríamos ter medo de assumir nossas crises emocionais e nem escondê-las. Devemos clamar pela compaixão de Deus e buscar ajuda com quem pode nos levar
ou levar as nossas cargas. Isso vai nos ajudar a sair das lágrimas para o triunfo. Por isso que a palavra diz, irmãos, um cordão de três voltas, né? É difícil quebrar. Procure os irmãos que você confia. Busca ajuda, mas não tenha medo. Nunca deveríamos dizer a nós mesmos, isto não tem jeito. Deus não me ouve. Meu caso é sem solução. Nunca deveríamos dizer isso. Por quê? Pois Deus preserva os fiéis. Ele conhece a nossa humanidade e a nossa dor. Porque o seu filho, irmãos, o seu filho foi humano e sofreu as nossas dores. Terceira e última lição que esse texto nos ensina, versos 14 a 24. O triunfo sobre a dor é dado por Deus. Os versos 14 a 24 apontam para uma mudança de atitude do salmista. Ele inicia o verso 14 dizendo, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Ele já havia dito isto em outras palavras, nos versos 3 e 5. Mas é no verso 14 que ele declara claramente que confia no Senhor. O nome Senhor, aqui no contexto, aqui todo em maiúsculo, diz respeito ao Deus da aliança. Então Davi estava dizendo eu confio na fidelidade da tua aliança, feita contigo mesmo, pois é nela que o Senhor se revela como o meu Deus e o Deus que preserva os fiéis. Mesmo vivendo, irmãos, como um vaso quebrado, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, proclama que confia no Senhor. A atitude de Davi não brota dele mesmo, assim como não brotou em Pedro. Em Pedro foi necessário Jesus convidá-lo a sentar-se com ele, ali na praia para conversar. Em Davi, é a aliança de Deus que é avivada no coração dele pelo mover da ação do Espírito Santo, que o faz confiar em Deus a esse ponto. Irmãos, da mesma forma Deus nos trata, da mesma forma, porque Ele quer preservar a nossa vida. O verso 23 é chave nesse salmo, assim como os versos 5 e 14. Mas é no verso 23 que entendemos a compaixão e a misericórdia de Deus em transformar o choro em alegria. Diz o verso, o Senhor preserva os fiéis. Deus não vai nos livrar muitas vezes da dor, que ela vai nos ensinar muita coisa, mas vai nos preservar passando pela dor. Para nos amadurecer, irmãos, e para conhecermos mais a sua pessoa e a sua palavra e a sua graça. Se olharmos o verso 23 com mais atenção, vamos entender que em todos os contextos dos salmos de Davi, em todos eles, Deus está preservando sua vida, desde o tempo do pastoreio das ovelhas de seu pai até a sua morte. A mão de Deus o preservou. A rebelião de Absalão é mais um destes contextos onde Deus se revela como aquele que preserva a vida de seus servos ou dos seus fiéis servos. A partir do verso 15, o salmista ora novamente a Deus, pedindo sua intervenção. Olha o que diz o verso 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Ele vai orar no verso 15. Olha o verso 16, outra oração. Faz resplandecer o teu rosto. Olha o verso 17. Não seja eu envergonhado. Ele está orando aqui a Deus, clamando a Deus, para que Deus o ajude, o socorra. O que deve chamar a nossa atenção são as orações do verso 1 e do verso 17, pedindo para não ser envergonhado. Olha o verso 1.
não seja eu jamais envergonhado. Olha o verso 17. Não seja eu envergonhado. A palavra envergonhado no original pode ser traduzida por confundido. Isso faz todo sentido, pois diz respeito às atitudes da sua nova natureza redimida pelo Senhor, isto é, as atitudes de Davi diante do contexto da rebelião, da crise de Salomão, de Absalão, que ele havia provocado, desculpem, é diferente da atitude daqueles que se rebelam contra o rei e contra a nação, irmãos. Não me confunda com esses que não te conhecem. Não funda com esses que se rebelam contra ti e querem a minha morte, querem me enterrar na cova. Não seja eu confundido, Senhor, porque eu faço parte da tua aliança. Irmãos, é uma aplicação maravilhosa para mim e para você. Senhor, não seja eu confundido com aqueles que te odeiam, que querem a minha desgraça, que desejam o mal para mim. Um dos fatos, irmãos, que testificam a nossa nova natureza redimida são as nossas atitudes. São elas que fazem com que não sejamos confundidos. Como você tem reagido ao contexto que nós estamos vivendo hoje? Desespero? Desesperança? Desejo de vingança? Essa não é a atitude correta, irmãos. Nós passamos a semana passada toda no movimento de oração internacional, orando, pela situação do mundo e do nosso país. E nós recorremos aqui ao texto de Paulo, quando escreve a Timóteo, para que orem pelos reis, aqueles que têm cargo de liderança. E olha que o contexto de Paulo, irmãos, não era um dos melhores. A igreja era perseguida por Roma, por César. Era massacrada nos coliseus ali, no Coliseu ali. E ele manda orar por esses homens. É um desafio enorme para nós. É a nossa atitude, essa nova natureza faz isso. Ora por eles, para que Deus tenha misericórdia, que Deus faça a sua justiça. Mas não ore pedindo vingança, porque não cabe a você a vingança, cabe ao Senhor. No verso 19, a alma do salmista está alegre, está triunfante, e sua atitude não é mais de angústia, tristeza e dor. Ele experimenta a graça do Senhor em favor da sua vida de três maneiras. Na bondade do Senhor, olha o verso 19, no livramento do Senhor e na misericórdia do Senhor. Olha que coisa linda isso aqui. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que temem, da qual tu usas diante dos filhos dos homens. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo tu os ocultarás do conflito de línguas. O livramento do Senhor. E no verso 21, bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo. Bondade de Deus, livramento do Senhor, misericórdia do Senhor. Tudo isso, irmãos, são atitudes do Senhor para preservar a nossa alma e a nossa vida, assim como fez com o salmista. Deus o leva das lágrimas para o triunfo, da dor para o consolo, da angústia para a esperança, da morte para a vida. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos, que nos chamou, que nos redimiu. Ele concluiu o salmo afirmando: o Senhor preserva os fiéis e faz justiça aos soberbos. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje, confesso que demorei para aprender que o sofrimento faz parte da vida cristã e que ninguém está imune a ele, nenhum cristão. O sofrimento nos diz que somos humanos, frágeis, e de que necessitamos do consolo e da misericórdia de Deus e de nossos irmãos e amigos.
Demorei também para entender que nem todo sofrimento é por causa do pecado em si. Não é, irmãos. Mas nós somos pegos de surpresa muitas vezes por isso, do pecado em si. Minha avó havia morrido e eu e minha mãe estavam sofrendo por causa do fato. Não havia naquele contexto, no exame da minha alma, nenhum pecado para aquela consequência. Não havia isso. Era apenas o sofrimento. Deus nos dizendo, eu preservo a vida de vocês e eu preservo a vida dela, que ela vai ressuscitar quando eu voltar em glória. O pecado, irmãos, causa dor e sofrimento quando não é confessado. Por isso que Deus nos instrui a confessar os nossos pecados. Isso é Deus preservando a nossa vida. Hoje nós aprendemos 3 verdades cristãs que podemos aplicar à nossa vida com muita graça, irmãos. A primeira, nós devemos confiar no Senhor apesar de qualquer circunstância. Qualquer circunstância, irmãos, confie no Senhor. Confie na sua aliança. Não é confiar em si mesmo, mas no Senhor, na sua aliança. Ele jurou por si mesmo. A segunda lição que esse texto nos ensina, a humanidade da dor é dada por Deus, é privilégio meu e seu. Eu não sou aqui, eu não quero criar aqui a ideologia do masoquismo, não é isso. Mas são as dores naturais que nós sofremos no nosso percurso, na nossa vida. Elas nos fazem nos sentir humanos. E a necessidade de ajuda de Deus e de nossos irmãos. E a terceira lição que nós devemos aplicar na nossa vida, irmãos, Deus sempre traz o triunfo sobre a nossa dor, seja ela qual for. Por quê? Porque o Senhor preserva os fiéis. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa exposição. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por esse salmo, pelos ensinos que o Senhor nos deu hoje à noite, Senhor. Obrigado por quem Tu és, Pai. Nós Te louvamos, Pai, por quem Tu és. Te louvamos por Cristo. Te louvamos pela nossa humanidade. Te louvamos pela nossa dor e o Teu socorro, o Teu consolo sobre ela. Porque o Senhor tem preservado a nossa vida, Senhor, até o dia de Cristo. Obrigado por quem Tu és, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, agora e até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém.